4 de agosto de 1962, Brentwood, Los Angeles. O corpo de Marilyn Monroe é encontrado sem vida. Overdose, dizem os jornais. Suicídio, conclui a polícia. Mas o telefone dela havia sido grampeado, seus diários desapareceram, e 3 homens de terno preto vasculharam sua casa horas antes da polícia chegar. O nome dela estava em documentos que não deveriam existir. Vamos voltar no tempo. Precisamos entender o que realmente aconteceu, porque a história que você conhece é apenas a superfície, e a verdade estava enterrada em um deserto no estado de Nevada, protegida por quilômetros de arame farpado e silêncio oficial. Julho de 1962, 4 semanas antes de sua morte. Marilyn não estava bem. Todos sabiam. Os estúdios a consideravam instável. Os tabloides falavam em colapso nervoso. Mas havia algo diferente naqueles dias, algo que ninguém conseguia nomear. Ela fazia perguntas estranhas, anotava números em pedaços de papel, ligava para pessoas que não faziam parte do seu círculo habitual. Um desses telefonemas foi para um jornalista investigativo chamado Frank Edwards. Edwards era obcecado por um tema específico: objetos voadores não identificados. Ele vinha documentando avistamentos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E naquele verão de 1962, ele estava investigando algo grande, algo que envolvia instalações militares secretas e tecnologia que desafiava qualquer explicação convencional. Marilyn o procurou, não o contrário. A ligação durou 17 minutos. Edwards fez anotações. Ele registrou que ela parecia assustada, mas determinada. Ela mencionou um nome, Roswell. Ela mencionou uma data, julho de 1947. E ela disse algo que ele sublinhou 3 vezes em seu caderno. Eles me mostraram. Eu vi com meus próprios olhos. Edwards morreu em 1967. Ataque cardíaco súbito. Seus arquivos desapareceram. Mas uma cópia de suas anotações daquele telefonema sobreviveu. E quando você lê aquelas páginas amareladas, uma pergunta se torna inevitável. O que exatamente Marilyn Monroe viu? Para responder isso, precisamos recuar ainda mais. Precisamos falar sobre os irmãos Kennedy. Marilyn tinha ligações íntimas com John e Robert Kennedy. Isso não é segredo. O que poucos sabem é que ambos os irmãos tinham acesso a informações classificadas sobre fenômenos aéreos não identificados. John como presidente, Robert como procurador-geral. Em 1962, a pressão sobre o governo americano para revelar a verdade sobre Roswell estava aumentando. Em maio daquele ano, Marilyn participou de uma festa privada em uma mansão em Palm Springs. A festa foi organizada por um empresário com conexões profundas no Pentágono. Entre os convidados estavam generais, cientistas e políticos. E segundo testemunhas, naquela noite, depois de algumas taças de champanhe, alguém contou uma história. A história de um acidente, de destroços impossíveis, de corpos que não eram humanos e de um programa secreto que vinha operando nas sombras desde 1947, estudando tecnologia que não pertencia a este mundo. Marilyn ouviu tudo e ela fez perguntas, muitas perguntas. 2 semanas depois, ela recebeu um telefonema. A voz do outro lado era educada, mas firme. O recado era simples: esqueça o que ouviu. Não fale sobre isso com ninguém. Existem coisas que são maiores do que qualquer um de nós. Ela não esqueceu. Na 3ª semana de junho, Marilyn viajou para Nevada. Oficialmente, ela estava visitando um amigo, mas registros de voo mostram que um pequeno avião particular saiu de Los Angeles rumo a uma pista de pouso não identificada no deserto, próxima a uma área militar restrita. O piloto nunca foi localizado para depoimento. O manifesto de voo desapareceu dos arquivos da aviação civil. O que ela fez lá? Com quem ela se encontrou? Não sabemos com certeza, mas quando ela voltou, algo havia mudado. Amigos próximos disseram que ela parecia diferente, mais séria, mais assustada e obcecada por uma ideia fixa. As pessoas precisam saber a verdade. Ela começou a escrever. Não roteiros, não memórias, algo diferente. Páginas e mais páginas de anotações sobre o que havia descoberto, sobre o que havia visto, sobre o que o governo americano estava escondendo do mundo inteiro. E ela planejava tornar tudo público. Você faria o mesmo?
Se você soubesse de algo tão grande, tão impossível de ignorar, você teria coragem de expor a verdade, mesmo sabendo que pessoas poderosas fariam qualquer coisa para proteger esse segredo? Pense nisso por um momento, porque a próxima decisão de Marilyn Monroe definiria seu destino. Início de julho. Marilyn marca uma entrevista coletiva. Ela diz à sua assessora de imprensa que tem algo importante para revelar. Algo que vai mudar tudo. A data é definida, 15 de agosto de 1962. O local, um hotel no centro de Los Angeles. Convites são enviados para as principais publicações do país. A notícia vaza, e de repente, Marilyn Monroe se torna um problema de segurança nacional. Os grampos telefônicos intensificam. Sua casa é vigiada 24 horas por dia. Carros desconhecidos estacionam na rua. Homens de terno a seguem, e os telefonemas estranhos começam. Vozes que ela não reconhece, avisos cada vez mais diretos, ameaças veladas que se tornam explícitas. Ela liga para Robert Kennedy. Ela quer proteção, ela quer que ele use sua influência. Mas Robert está sob pressão. O Pentágono está envolvido, a CIA está envolvida, e há forças dentro do governo que não respondem nem ao presidente. Ele diz a ela para esperar, para ter calma, para não fazer nada precipitado. Mas Marilyn não espera bem. Em 25 de junho, ela tenta contato com um repórter do New York Times. A ligação é interceptada. No dia seguinte, sua casa é invadida. Nada é roubado, mas seus diários desaparecem, suas anotações desaparecem. E quando ela chega em casa, há um recado deixado sobre a cama. Apenas uma frase, datilografada em papel sem marca. Algumas portas não devem ser abertas. Ela cancela a entrevista coletiva. Mas o dano já havia sido feito. Ela sabia demais, e agora pessoas bem específicas sabiam que ela sabia. Obrigado por ter chegado até aqui, porque agora vamos revelar o segredo mais bem guardado dessa história. O detalhe que nunca foi completamente exposto. O que realmente aconteceu na noite de 4 de agosto de 1962. Marilyn Monroe não estava sozinha quando morreu. Testemunhas que nunca foram oficialmente ouvidas relataram a presença de pelo menos 3 veículos desconhecidos na rua naquela noite. Um vizinho afirmou ter ouvido vozes masculinas dentro da casa horas antes do corpo ser descoberto. A empregada de Marilyn mudou seu depoimento 4 vezes, e o médico que atestou o óbito admitiu anos depois que havia sido pressionado a assinar documentos sem fazer todas as verificações de protocolo. Mas o detalhe mais perturbador está nos arquivos desclassificados da CIA, liberados parcialmente em 1994. Em um memorando datado de 6 de agosto de 1962, 2 dias depois da morte de Marilyn, há uma referência críptica à neutralização de vazamento de informação sensível e encerramento bem-sucedido de ameaça à segurança operacional relacionada ao Projeto Aquário. Projeto Aquário. Esse nome não significa nada para a maioria das pessoas, mas pesquisadores de fenômenos não identificados conhecem bem. Era o codinome de um programa ultra-secreto iniciado em 1948, focado no estudo de tecnologia recuperada de acidentes envolvendo objetos de origem desconhecida. E Marilyn sabia sobre ele. Ela viu documentos, ela viu fotografias, e segundo Frank Edwards, ela pode ter visto mais do que isso. Em suas anotações daquela ligação de julho, há uma frase que nunca foi totalmente explicada. Marilyn teria dito: "Eles estavam preservados, como em um museu, e eu olhei nos olhos de um deles." Nos olhos de quem, Marilyn? A resposta nunca veio, porque 11 dias depois daquela ligação, ela estava morta. Mas a história não termina aí, porque outros que se aproximaram demais da verdade também pagaram o preço. Frank Edwards, o jornalista que recebeu a ligação de Marilyn, morreu 5 anos depois. Ataque cardíaco, sem autópsia. Dorothy Kilgallen, colunista que investigava as conexões entre a morte de Marilyn e operações governamentais secretas, foi encontrada morta em 1965. Overdose acidental de álcool e barbitúricos, exatamente como Marilyn. O secretário de Defesa James Forrestal, que em 1949 ameaçou revelar informações sobre Roswell, caiu da janela de um hospital psiquiátrico. Suicídio, segundo o relatório oficial. Um padrão emerge, e quanto mais você investiga, mais difícil fica acreditar em coincidências.
Hoje, mais de 60 anos depois, novos documentos continuam sendo desclassificados, lentamente, com partes censuradas, mas o suficiente para confirmar que sim, existiam programas secretos, sim, havia tecnologia sendo estudada, e sim, pessoas que sabiam demais tinham tendência a morrer em circunstâncias suspeitas. Marilyn Monroe foi encontrada com o telefone na mão. Quem ela estava tentando ligar? Para quem ela queria pedir ajuda naqueles últimos momentos? Nunca saberemos, porque o registro das ligações daquela noite também desapareceu. Mas sua morte serviu ao propósito. A entrevista coletiva nunca aconteceu. Os documentos que ela havia reunido nunca foram encontrados, e o mundo seguiu acreditando que a deusa da Hollywood havia morrido de tristeza e comprimidos. É certo que algumas pessoas nunca acreditaram nisso, e continuam investigando, continuam fazendo perguntas, continuam tentando abrir as portas que Marilyn tentou abrir. Então pense novamente, pense na mulher que o mundo